Amados, nós refletimos ontem sobre os obstáculos que José precisou superar para que os seus sonhos se tornassem realidade. A gente começou mostrando aquela foto da árvorezinha que saiu debaixo do viaduto e encontrou o seu caminho para produzir o fruto, para dar os seus frutos. E então a gente observou a partir das dificuldades no contexto de família que José precisou enfrentar, depois as batalhas que ele teve a seguir e a forma como ele lidou, como ele administrou cada uma daquelas situações, né? E nós terminamos ontem dizendo que o segredo da superação que marcou a vida de José, que ele estava muito seguro a respeito da sua identidade, ele de fato não tinha problemas com a sua autoestima, ele estava muito seguro quanto à sua integridade e também muito seguro quanto à sua vocação. Ele sabia que o seu tempo no Egito, a sua ida para o Egito tinha um propósito. E para ele isso era alguma coisa muito claramente estabelecido, e Deus realmente cumpriu, realizou esse propósito para o qual Deus o levou até aquele lugar, até aquela nação estrangeira. Hoje, então, nesse terceiro encontro nosso, vamos avançar num outro aspecto que eu considero extremamente importante para nós, especialmente na época em que a gente está vivendo, e é uma das questões a respeito das quais nós temos muito a aprender com o personagem que estamos considerando nesse nosso encontro. Vamos falar sobre o caráter, um caráter aprovado. Esse é o nosso assunto para os próximos minutos. Se nós queremos ver os nossos sonhos realizados, nós precisamos ter um caráter aprovado, um caráter aprovado. Eu quero convidá-los para a gente olhar novamente a Bíblia, no capítulo 39 do Gênesis. Esta passagem, como ademais a história, claro, é bem conhecida de vocês, mas para o nosso propósito, agora de manhã, a leitura desse texto é importante. Capítulo 39 do Gênesis. Diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, o comprou dos ismaelitas que o tinham levado para aquele lugar. O Senhor estava com José em tudo, de modo que ele prosperou em todas as coisas, passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Assim ele deixou aos cuidados de José tudo que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com aquilo que comia. O texto continua dizendo: José era atraente, de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou, dizendo: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto nas mãos dela.
Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam este hebreu que nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui, tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto de lado ao meu lado e fugiu de casa. Então ela guardou consigo o seu manto até que o senhor de José chegou. E então repetiu a história para ele. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou indignado. Mandou buscar José e o colocou na prisão em que eram colocados os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. E daí por diante, eu já avancei do versículo 20. O texto que eu quero, a parte que eu quero destacar nesse texto: depois de certo tempo, aquela mulher colocou sobre ele os seus olhos e o convidou: venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou, dizendo: meu senhor não se preocupa com coisa alguma. Tudo deixou sob meus cuidados. Não me negou nada, a não ser a senhora, a não ser você, porque é a mulher dele. Como eu poderia pecar, fazer algo tão perverso contra Deus? E assim, embora ele insistisse todos os dias ou diariamente, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava até mesmo ficar perto dela. Queridos, dentre outras situações no contexto da história de José, esse com certeza é o mais revelador do caráter de José. Como sabem vocês, os teóricos do comportamento afirmam que o homem é resultado do seu meio. Falando, obviamente, ou naturalmente, a respeito do seu caráter. Outros dizem que nós somos a soma das experiências por que passamos ao longo da vida. Quando a gente pensa com essa ótica, com essa visão a respeito do caráter, a gente faz a seguinte pergunta: será que essa é uma norma inflexível? Ou será que existe, ou será que há exceções? Seria essa influência seletiva de alguma maneira? Ou seja, uma pessoa poderia decidir rejeitar os moldes negativos e ao mesmo tempo ser afetado apenas pelos modelos positivos? Ou o contrário disso também poderia acontecer? A história de José, ela é muito ilustrativa para nós nesse sentido. Ela levanta algumas questões sobre a definição dos traços de caráter de uma pessoa. Uma vez que passa o período de consolidação do caráter, será ainda possível alguma mudança em estágios posteriores? Que tipo de experiências pode efetivamente mudar o caráter de uma pessoa quando esta já é uma pessoa formada? Valdeci Santos, eu já o mencionei aqui, o livro dele, Triunfo da Graça, onde ele fala sobre alguns personagens, ele escreve assim: o caráter de uma pessoa não precisa ser determinado apenas pelas circunstâncias ao seu redor, mas pelas intervenções de Deus na sua vida, o caráter pode ser transformado. Estou mencionando aqui Orlando Boyer. Ele escreveu sobre Davi Livingstone, no livro dele, Heróis da Fé. E ele se expressa da seguinte maneira: não é somente o ambiente, mas as escolhas que uma pessoa faz na juventude que determinam o seu destino, não só aqui, mas também, escreve ele, por toda a eternidade.
que influência José teve que lidar, o que ele recebeu no período da sua formação de caráter, não é? Naturalmente, nós todos aqui sabemos que a personalidade é constituída de temperamento e de caráter. Temperamento, obviamente, ele é hereditário. A maneira de uma pessoa reagir às situações, seja qual for a situação, algumas pessoas reagem de um jeito, outras de outro jeito, à mesma situação, isso é temperamento. Mas o caráter tem a ver com os valores que formam a estrutura de caráter de uma pessoa. Ou seja, a noção precisa do que é certo e do que é errado. Essa noção é o que geralmente nós chamamos de caráter. De um modo geral, se diz que a formação do caráter acontece nessa fase até os 7 ou 9 anos. Esse é o período mais crítico na definição dos traços de caráter de uma pessoa. Aí nós precisamos lembrar que José era o 11º filho, e quando ele nasceu, obviamente, ele já encontrou um contexto familiar bastante definido, ou seja, os seus já tinha todos os seus irmãos, exceto o Benjamim, que veio a nascer depois. Por essa razão, como ele tinha um contexto familiar definido na fase da formação do seu caráter, é importante que a gente dê uma olhadinha, mesmo que rápida, em fatores, tanto negativos quanto positivos, que interferiram na formação do caráter de José. Primeiramente, eu pensaria no mau exemplo dos antepassados. De um modo geral, as famílias hebraicas eram zelosas em transmitir as histórias dos seus antepassados. Nós temos vários textos na Bíblia que falam sobre isso, como as gerações passavam para as novas gerações as suas histórias. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4, registra isso, a orientação para os pais ensinarem os filhos em todas as circunstâncias. Salmo 78 é um dos textos mais pujantes a respeito disso, em que os pais deveriam ensinar as novas gerações. Consequentemente, José deve ter ouvido a respeito de Abraão, a sua fuga para o Egito, quando ele tomou ele mesmo a decisão, estando no lugar para onde Deus o havia mandado, sem perguntar nada a Deus, ele decidiu ir para o Egito, e como sabemos, teve tantos problemas. A maneira como Abraão expôs a segurança, a integridade da sua esposa, de Sara, mentindo a respeito da condição que ela tinha como sua esposa. José deve ter ouvido essas histórias. O Abraão repetiu a mesma atitude diante do rei Abimeleque. E também é claro que o José sabia da história do expediente nada espiritual de seu bisavô, que resultou no nascimento do filho Ismael com a escrava Agar. Ele deve ter ouvido histórias a respeito do seu avô, Isaac, que repetiu a mesma cena quando, falando a respeito de Rebeca para o rei de Gerar, disse que ela era também a sua irmã, assim como o Abraão tinha feito. É claro que ele tomou conhecimento das dificuldades entre o seu pai, Jacó, e o irmão dele, Esaú, basicamente, com muito peso para a preferência que o Isaac tinha em favor de Jacó, em detrimento de Esaú, fato que depois vai se repetir. Em Atos capítulo 7, 51, Estevão tem uma palavra muito interessante, embora nenhuma novidade para nós. Ele fala para os judeus ali que estavam vindo: vocês repetem os erros dos seus antepassados. Essa é uma tendência muito forte, que evidentemente todos nós precisamos tomar cuidado com relação a ela, porque ela é recorrente. O José tinha também um pai que
se a gente quiser ser bastante franco, vai dizer um pai trapaceiro. O passado de Jacó não era nem de longe recomendável. Ele aproveitou-se de um momento de fraqueza do seu irmão Esaú e lhe comprou a primogenitura por um preço vergonhoso. Você sabe. Ele enganou o seu pai de maneira descarada e recebeu a bênção que pertencia ao irmão. Na sua temporada de 20 anos em Harã, ele usou de muita esperteza com o sogro para aumentar os seus rebanhos. José não tinha uma boa referência de pai. Mencionamos isso por algumas razões também na palavra de ontem. Mas é impressionante como mesmo assim o José tornou-se um ícone de correção. Ele quebrou aquele velho ditado que se usa em Minas Gerais de que o cavaco não cai longe do pau. Eu tenho um amigo que é pastor, é educador, ele tem um caráter extremamente refinado. E a história de família dele é uma história complicada, porque o pai dele era um alcoólatra inveterado. O estado natural daquele homem era de embriaguez, tanto assim que o apelido daquele homem era Fogo Eterno. José tinha também uma péssima referência em relação aos seus irmãos. As palavras de Jacó, quando ele estava no leito de morte, sobre cada um dos filhos, no capítulo 49, são muito reveladoras para nós, porque é um pai, no final da vida, falando a respeito dos seus filhos, e aí ele diz muito a respeito do caráter deles. Então ele fala sobre Rúben, que foi para a cama com a concubina, desonrando o leito do pai. Ele fala sobre Simeão e Levi, ele diz que eles praticaram violência, matando homens e aleijando animais. A história de Judá, que se prostituiu com a ex-nora, tendo-a como prostituta. A emboscada que aqueles irmãos fizeram para se vingarem da violência contra a irmã, matando todos os homens de Siquém, capítulo 37, verso 2. Aqui nós lemos que José tinha da parte, o Jacó tinha da parte dos filhos, ou com relação aos filhos, uma reputação muito negativa, porque ele fez de José uma espécie de espião. Vai lá, menina, e dá uma olhada no que aqueles marmanjos estão fazendo. Ele deve ter falado isso algumas vezes para o seu menino, para o seu garoto José. E a maneira impiedosa como esses irmãos trataram José, que a gente já sabe. José foi criado no meio de irmãos que tinham uma conduta reprovável, mas ele não se corrompeu. Ele conviveu naquele ambiente, naquele contexto, por 17 anos. Muito tempo. Aquilo que se diz, então, período de formação do caráter, mas ele desenvolveu um caráter absolutamente irrepreensível. É possível que você conheça pessoas assim, que têm um histórico familiar muito complicado, muito difícil, e, no entanto, essas pessoas desenvolvem um caráter que é digno de elogio, de imitação. José passou também pelas perdas afetivas, muito cedo experimentou perdas dolorosas. Pouco tempo depois da chegada na região de Canaã, Débora, a ama de Rebeca, sua avó, faleceu. Uma pessoa, naturalmente, que tinha uma presença marcante na família. Seu coração é dilacerado depois com a morte da mãe, ao nascer o seu irmão. Pouco tempo depois, eles vão ao campo de Macpela para sepultar o avô, Isaac. São situações que, evidentemente, mexem com o emocional, a estrutura emocional de qualquer pessoa. Ok, nós estamos olhando para essas situações que a gente considera negativas, que poderiam ter influenciado o caráter de José, marcando negativamente a sua formação de caráter. Mas vamos olhar um pouquinho também para os fatores positivos. Mesmo quando a gente pensa nos antepassados, é inegável que o menino José deve ter ouvido bastante sobre as memórias dos seus bisavós e avós.
Por exemplo, as jornadas de fé, desde Ur dos Caldeus até Canaã, passando por Harã. O nascimento milagroso de Isaac, os altares. Abraão era um construtor de altares. Os altares, inclusive aquele inesquecível do Monte Moriá, onde Isaac quase foi levado ao sacrifício. A subsistência de Isaac no meio das tribos nativas e as contendas entre os pastores dele com os pastores daquela região por causa dos poços de água. Então, essa é uma saga cheia de fé e de manifestações do poder de Deus, apesar das falhas dos seus atores. Essas tradições, essas memórias, com certeza estavam presentes, assentadas no coração de José. Mas a gente não poderia também ignorar as próprias experiências de Jacó, por uma questão até de justiça. Quando eles estão fugindo apressadamente de Harã e chegam a Betel, ali o José seguramente ouve histórias como aquela da visão da escada que ligava o céu à terra, aquela manifestação de Deus no momento tão difícil na vida de Jacó, que fugia do seu irmão. Ele jamais deve ter esquecido amanhã, quando seu pai chega puxando de uma perna, mancando, mas traz o semblante de um príncipe, após aquela noite no Jaboque, quando ele foi transformado numa nova pessoa. O José percebe, vive o clima de pânico gerado pela notícia de que Esaú vem chegando com 400 homens. Ele vive aquela tarde de preparação e a noite de espera pelo desfecho. Ele vive o clima daquele encontro, cheio de dúvidas e de interrogações. 20 anos depois, Esaú e Jacó se encontram. O que aconteceria ali? Jacó se curva 7 vezes, capítulo 33, verso 3, muito choro, abraços e beijos. Essas memórias com certeza calaram profundamente no coração daquele menino. E ali surgiram as raízes, muito seguramente, daquela decisão que ele deve ter tomado. Este Deus será o meu Deus para sempre. F.B. Meyer, no seu livro José el Amado, ao comentar os primeiros anos de vida de José, ele escreve assim: as experiências desse período fizeram dele a pessoa que veio a nascer. Nascido numa família numerosa, ele foi daqueles meninos que no meio de uma grande família faz contraste marcante com os demais. Esse foi José. Quero mencionar alguns traços distintivos do caráter de José, esse caráter que a gente está dizendo, que a gente reconhece como sendo um caráter que foi testado muito fortemente, até o limite, mas ele não cedeu. Primeiro, quero falar sobre um coração sensível. Você pode imaginar naquela manhã, na prisão, quando José olha para o copeiro, para o padeiro, que estavam ali, e ele nota que após os sonhos da noite anterior, eles estavam abatidos. Então José faz para eles a seguinte pergunta: por que hoje vocês estão com um semblante tão triste? Capítulo 40, versos 6 e 7. Queridos, se tem um lugar onde sensibilidade não existe, é coisa rara, é numa prisão. Pelo contrário, as prisões são tidas como um lugar frio, um lugar onde a brutalidade reina, a violência, as disputas. José mostra uma tremenda sensibilidade quando olha para o rosto daqueles 2 prisioneiros e percebe que alguma coisa estava errada com eles. Você já contou quantas vezes José chorou naqueles encontros emocionados com os irmãos quando chegam no Egito? Os textos mencionam várias vezes. José tinha uma alma muito sensível. Quando eu estava liderando a Igreja Batista na Barra da Tijuca, recebemos para uma conferência especial a pastor Joe Mosley, do Texas. Ele era líder de uma associação de igrejas ali naquele estado.
E ele esteve conosco porque a igreja dele havia feito a doação da capela de madeira, que foi o primeiro templo da Igreja Batista Barra da Tijuca. Após o culto, domingo à noite, nós fomos até um shopping center para o lanche. E quando a gente estava saindo, depois do lanche, estávamos saindo, descemos a escada. E aí eu e Ana seguíamos, aí daqui a pouco eu senti falta dele. Percebi que ele não estava me acompanhando. Eu retornei um pouco e observei a seguinte cena. Ele, pastor Mosley, estava sentado numa amurada, ao lado de uma criança, tentando falar alguma coisa para aquela criança. A criança estava chorando. E aí nós nos aproximamos e descobrimos que aquela criança estava perdida. E aí a gente tomou providências para que aquela criança levamos para que ela pudesse dormir. E aí conseguimos localizar a família dela na Baixada Fluminense e encaminhá-la para a sua família. Mas eu estou contando isso para dizer a você que eu fiquei envergonhado naquela noite, com a minha falta de sensibilidade. Eu passei perto daquele menino e não vi. Mas um estrangeiro que estava comigo, que não falava a nossa língua, ele viu aquele menino chorando, ele parou e sentou-se perto dele. José tinha um coração assim. Um coração muito sensível. Outra marca do caráter de José é a generosidade, um espírito generoso. No Egito, os sonhos de José em relação aos irmãos se cumprem literalmente. Pelo menos 5 vezes eles se curvam diante de José. Quando isso ocorre, é lógico que José se lembra dos sonhos e se lembra também daquilo que sofreu. No entanto, qual a resposta de José? É uma resposta absolutamente generosa, de generosidade. Por 2 vezes ele devolve o dinheiro deles nos sacos de cereais. Ele prepara um banquete reservado na sua casa para aqueles irmãos. Ele doa presentes, ele toma as medidas necessárias para a mudança, assenta a família no melhor da terra que havia no país. Garante o sustento de todos eles, providencia roupas, abre portas de emprego, porque o faraó, quando vê os irmãos, os 5 que foram, ele fala para José, veja se alguns deles podem trabalhar cuidando dos meus rebanhos. José oferece a Benjamim 300 peças de prata, 15 vezes mais o valor pelo qual ele fora vendido pelos irmãos que o mandaram para o Egito. Muita generosidade no coração desse homem. A sua resposta para a injustiça, a sua resposta para as ofensas, era uma resposta de generosidade. Naquele domingo de manhã, haveria uma assembleia na minha igreja. Eu estava numa salinha me preparando para entrar. Meu vice-presidente entrou e eu percebi que ele estava muito nervoso. Eu disse, pastor, antes de começar o culto, porque a assembleia era logo na sequência do culto domingo de manhã, eu preciso falar com você, pastor. Preciso falar com você. Eu disse, claro, irmão, sente-se e diga o que é. Pastor, eu sei que a Comissão de Finanças vai levar hoje uma proposta para aumentar o seu salário e eu vim dizer que eu sou contra. Eu falei assim, irmão, você é o vice-presidente dessa igreja. Você, além de ser líder nessa igreja, você é uma pessoa que eu amo muito, que eu respeito muito. Então, irmão, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para nessa assembleia eles não mexerem na questão do sustento pastoral. Pode votar o orçamento, mas deixa o sustento pastoral de lado. Eu quero pedir uma reunião do conselho da igreja para que a Comissão de Finanças apresente o seu ponto de vista e que o irmão tenha todo o direito de falar o que pensa, mas não quero expor o irmão diante da congregação, porque o irmão teria que, inclusive, moderar esse assunto. Chamei uma reunião para terça-feira à noite, abri a reunião com o conselho da igreja e dei uma palavrinha rápida sobre o que tinha acontecido, ou o que estava acontecendo, e disse, querido, vocês fiquem à vontade, eu vou para casa. Fui para casa, fui dormir. A reunião foi até 1h da manhã.
Primeira pessoa que me ligou no dia seguinte foi ele. Ele falou: pastor, eu estou te ligando para dizer uma coisa muito do meu coração. Eu admirava muito você, mas agora eu mais do que admiro. Porque você me tratou de um jeito que não é normal. Não é normal o jeito que você me tratou. E ontem, pastor, lá naquela reunião, eu pude expor meu ponto de vista e fui voto vencido. Eu fui o único voto contrário. Mas agora eu não sou mais contrário, eu sou a favor. Pastor, pode marcar a assembleia, eu vou dirigir a assembleia. Aí a gente foi para a assembleia. E o irmão lá da comissão apresentou o parecer. Quando ele apresentou o parecer, esse querido líder estava dirigindo esse momento. E ele pediu apoio, houve apoio. Ele perguntou: alguém quer discutir o assunto? Alguém levantou e falou assim: essa proposta está muito baixa. Pastor, tem que ganhar muito mais do que isso. Eu quero fazer uma outra proposta que ao invés dessa seja tanto sustento pastoral. Aí alguém levantou: apoio, apoio, apoio. E ele estava lá na frente dirigindo. Ele tomou os votos e terminou a assembleia assim, com essa votação. Queridos, eu estou falando isso aqui para vocês, não significa que todo esse tipo de história sempre tem um final assim. Você sabe disso, você tem maturidade para saber. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ser generosos em circunstâncias como essa. Que a gente poderia reagir e dizer: cara, eu sou pastor dessa igreja, que você é contra? Vote contra e pronto, acabou a história. E eu creio que tantas situações assim, Deus honra a nossa generosidade. E essa pessoa, logo depois eu disse: eu preciso saber o que está por trás. E eu descobri que aquela pessoa tinha passado por 2 rebaixamentos de funções no trabalho público que aquela pessoa possuía. E, consequentemente, tendo seu salário reduzido. Uma pessoa cujo histórico eu fiquei sabendo, tinha sido criada no orfanato até 12 anos de idade. Uma pessoa que tinha dificuldades em ver alguém crescendo enquanto ela estava diminuindo. E o nosso afeto cresceu muito. E foi a pessoa que mais lamentou quando terminou meu tempo de liderança naquela igreja. Além da generosidade, também o caráter de José se revela numa influência positiva. Parece muito clara a influência que ele exercia em todos os níveis naquele país estrangeiro. Mas o caso do administrador da sua casa é emblemático para nós. Quando esse homem recebe os irmãos hebreus preocupados e com medo pelo dinheiro devolvido nos sacos, aquele administrador procura acalmá-los e ele fala assim: não tenham medo, o seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu esse tesouro, porque a prata de vocês eu recebi. Eu não sei se ele estava mentindo. Eu não sei se ele estava tentando agradar e amenizar aquela situação. Mas eu creio que não. Essa visão a respeito de Deus, que o homem mostra, com certeza, era influência positiva de José na vida dele. Em outras palavras, José tinha uma influência positiva para os que estavam acima dele, mas também em relação àqueles que estavam abaixo dele do ponto de vista de hierarquia. Um pouquinho sobre o perdão incondicional como marca do caráter de José. É possível que alguma vez você já tenha estado frente a frente com uma pessoa que lhe causou sofrimento, fez você sofrer. O que é que você sentiu? O que é que você sente numa situação dessa? Além de embaraço. Como é que você reage? Eu fico pensando naquela primeira noite, após o encontro entre José e seus irmãos. Sinceramente, irmãos, eu acho que José não dormiu aquela noite. Ele não deve ter dormido. Quantas memórias, quantas lembranças. Ele foi ofendido, maltratado, injustiçado, vendido como escravo. Tudo isso agora vai chegando. E certamente, enquanto vem essas memórias, ele tem bem na visão dele os irmãos. Tanto tempo depois, ali estão aqueles irmãos. Ele poderia ter reagido dizendo: então vocês estão aqui. Esperei 22 anos por esse momento, agora vocês estão nas minhas mãos, vocês vão pagar caro pelo que me fizeram. Vocês não imaginam o quanto eu sofri aqueles 13 anos.
Mas José decidiu perdoar as ofensas. Não guardou ressentimento, desejo de vingança. Ele tinha todos os motivos para isso. Foi privado da sua vida de família, ainda menino. Foi levado para longe da sua terra, das suas raízes. Seus melhores anos foram roubados. Em todos os episódios da história, José agiu de tal forma a deixar claro que seus ofensores estavam perdoados. Não haveria vingança, retaliação. E aí o Dr. Augusto Cury, ele cita Voltaire com essa frase: o homem que se vinga quando vence não é digno da sua vitória. Quando estão diante do impasse de levar o irmão mais novo para o Egito, sob pena de não conseguir mais alimentos, os irmãos se lembram todo o sofrimento que causaram. E, sem saber que estão diante da vítima, eles dizem: certamente nós estamos sendo punidos, porque ele implorava pela sua vida e nós não demos atenção. Há uma conexão divina na mente daqueles irmãos, divina. Capítulo 42, verso 21. É possível que em outros momentos de aperto, eles tenham pensado a mesma coisa. Estamos pagando pelo que fizemos ao nosso irmão. Eles estavam possuídos por esse sentimento depois de tantos anos. Eles passaram todos aqueles anos como prisioneiros da sua culpa. Amados, não existe consequência maior para os erros de uma consciência do que uma consciência culpada. O inimigo que ataca de dentro, ele é muito pior do que o inimigo que ataca de fora. Ou seja, problemas de consciência são muito mais graves do que problemas externos que nós precisamos enfrentar. A maior punição para os irmãos de José foi a culpa latente em toda a história. Agora a máscara cai, a mentira é revelada, eles são confrontados com as suas atitudes de maneira dramática. Quando eles escutam aquela frase: eu sou José, o mundo desaba sobre a cabeça deles. Alívio e medo. Alívio porque não precisa guardar mais a mentira. Ela está agora revelada. E medo pelas consequências que certamente eles achavam que poderiam ter que enfrentar, uma vez que estavam diante do ofendido. Quando eu penso nessa cena dos irmãos de José, sabe que eu lembro de um ditado holandês que diz o seguinte: os moinhos de Deus, eles moem lentamente, mas eles moem muito fino. José perdoou. Aliás, após a morte de Jacó, os irmãos voltam e dizem: e agora se ele resolver se vingar de nós? O sentimento de culpa ainda estava ali, de medo. Aí eles mencionam um possível recado do pai de José para ele antes de morrer. Ele, Jacó, teria ordenado, estão falando eles, que disséssemos a você: peço que perdoes os erros, os pecados dos meus irmãos que trataram você com tanta maldade. Agora, palavra dos irmãos: perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Então, de novo, José, ao ouvir isso, ele chora. José perdoou também a esposa de Potifar, não há menção sobre qualquer retaliação, e também aquele copeiro do rei que acabou esquecendo. Provérbios 20, 22 diz: não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, Ele dará a vitória a você. Charles Swindoll cita a frase de Santana da Áustria: o acerto de contas de Deus não acontece ao final de cada dia, mas certamente acontece no final da jornada. Bem recente, no Rio de Janeiro, um jovem foi preso, acusado do assassinato, de um assassinato no ataque a um mercadinho. Talvez você tenha tomado conhecimento disso. Mas o pai daquele rapaz conseguiu uma gravação de uma câmera, mostrando que o rapaz estava num outro lugar naquele horário, mas o filho dele estava preso. Finalmente eles conseguiram prender o verdadeiro assassino. E, consequentemente, o rapaz foi liberado, foi solto. E aquele rapaz foi entrevistado por uma emissora de televisão,
Ele não mostrou nenhum sinal de revolta, de raiva, de desejo de retaliação pela humilhação que sofreu. Dias depois, ele vai até a mãe que tinha perdido o filho e que o tinha acusado a partir de um retrato falado, dizendo que era ele. E ele abraça aquela mulher, chora com ela. Aquele rapaz decidiu fazer como José, perdoar as ofensas. O banquete que José oferece para os irmãos é o símbolo do banquete da graça de Deus, para o qual eu e você fomos convidados. O banquete do perdão. Outra característica de José quanto ao seu caráter é a sua humildade. O Salmo 138, verso 6, fala assim: ainda que o Senhor é excelso, ele atenta para o humilde, mas o arrogante ele conhece de longe. Novamente eu cito Augusto Cury, ele faz essa afirmação: somente os que servem são dignos de estar no comando. A humildade se revela quando a grandeza está ali bem à nossa frente, como uma opção muito atraente. José mostra o seu notável caráter na forma como lidou com o poder, governando aquela grande nação, sem perder a humildade, simplicidade. Há um detalhe interessante, podemos ver que quando os filhos de Jacó chegam ao Egito para comprar trigo, pela primeira vez, eles têm acesso direto ao governador. Você pode imaginar a agenda de José como governador do Egito? Toda aquela movimentação que havia de gente comprando cereais, toda aquela multidão procurando, eles tiveram. Como os outros que buscavam também suprimento, em 42, 6, 7, vai dizer isso, o José não se encastelou, pelo contrário, ele permaneceu no meio do povo, manteve a sua simplicidade. Certa vez um pastor estava passando por uma cidade, não foi aqui nos Estados Unidos, e ele lembrou que um ex-colega de turma pastoreava uma igreja. E aí ele falou: vou ver se eu consigo ver meu colega. E foi até aquela igreja. Chegando lá, ele, tudo fechado, e havia o interfone, ele interfonou, falou com alguém, a pessoa disse: sim, o pastor fulano está, deixa-me ver se ele pode atender você. Sim, diga que é o fulano e tal. E daí a pouco a pessoa voltou e falou assim: olha, infelizmente ele não vai atender você, ele não vai poder atender você hoje. Você quer marcar um horário na agenda para falar com ele? O colega disse: não, muito obrigado, eu posso vê-lo em outra ocasião. E foi embora da cidade. Eu sei que isso não acontece com nenhum de vocês, mas acontece aí fora. Pessoas que quando elas começam a subir, a ganhar posições, elas perdem a simplicidade, elas se encastelam, se tornam pessoas difíceis. José não fez isso. Não fez isso. O ex-técnico de futebol Bernardinho cita a frase do general Colin Powell, ex-secretário de Estado norte-americano. Colin Powell diz o seguinte: se você crescer, não deixe que o seu ego cresça junto. Não permita que o seu ego acompanhe a sua ascensão profissional. E o atleta que faz essa citação, ele acrescentou: reveses podem mostrar que nós transpomos a linha da autoconfiança, passando para a linha da autossuficiência. E ele cita uma palestra feita pelo investidor e filântropo Warren Buffett, em 1995. Diz a história que ele foi chamado para resolver um problema numa empresa onde ele era investidor. E ele precisou contratar um novo gestor de equipe. E aí a história diz que na entrevista ele observava quantas vezes o entrevistado usava a expressão "eu fiz" e quantas vezes usava a expressão "nós fizemos". Quero falar um pouquinho ainda sobre a integridade moral de José. Ele prosperou na casa do guarda lá do faraó, se tornou administrador de tudo, a gente leu isso aqui. Por certo, é ali que ele estudava o idioma, era treinado na cultura.
Também naquela casa ele passou por essa prova tão dura da sua integridade. Ele era jovem, claro, hormônios à flor da pele, e o texto diz que ele tinha boa aparência e era atraente, como alguns dizem, um pedaço de mau caminho. Assim a esposa de Potifar colocou sobre ele os olhos e começou a cobiçá-lo repetidas vezes. O texto diz, tentou seduzi-lo. E Jacó se recusava, como o texto diz, dizendo para ela, tudo nessa casa está nas minhas mãos, menos você. Como eu pecaria contra Deus fazendo isso? E o texto diz que mesmo assim, ela continuava insistindo, de modo que ele evitou, a partir dali, ficar perto dela. Então ela arquitetou um plano satânico. Eu imagino que ela determinou um dia, percebeu o cenário, mandou que os serviçais fossem fazer alguma coisa no jardim, deixou a casa vazia. Quando José entrou, ela deu o bote, o agarrou, mas ele conseguiu sair, mas a capa ficou. Então ela aprontou aquele escândalo, chamou os empregados, mostrou a arma do crime e disse, eu fui atacada por esse jovem hebreu, mas uma vez que eu gritei, ele fugiu deixando a capa. E a atração se torna ódio. Para ela, aquele idiota não podia esnobá-la. O desejo dela foi reprimido, seu orgulho foi ferido, e ela decidiu o seguinte, eu farei tudo agora para acabar com ele. Aí quando o marido chega, ela conta a história. Agora um fato curioso, parece que ninguém ouviu os gritos dela. Você acha que ela gritou realmente? Quando são chamados os empregados da casa, é interessante que eles não têm reação. Muito provavelmente eles conheciam o caráter de José, que era o superior deles. Provavelmente eles raciocinaram dizendo o seguinte, essa história está mal contada. Quando o marido chega, então ela conta a história para ele e, novamente, parece que ele não acreditou na história. Acho que ele conhecia a mulher que tinha. Gente, se aquele homem não duvidasse da veracidade da história, provavelmente ele teria matado José. Seria o normal, absolutamente normal que deveria acontecer. De qualquer maneira, ele precisava agir, porque uma vez que o caso se tornou público, não tomar uma atitude poderia significar desmoralização para ele. Mas eu ouso até imaginar que quando mandou José para a prisão, ali mesmo, onde ficavam os presos, ele tenha recomendado José ao chefe da prisão, dito, olha, eu estou mandando um cara para aí, que eu no fundo acho que ele é inocente. Então, olha só, é sujeito bom. Por que eu raciocino assim? Porque o José nem bem chegou e foi colocado como líder ali. Ele ganhou posição. Logo que chegou, ele se tornou líder naquela prisão. Queridos, alguns princípios sustentaram a integridade de José naquela situação. Ele tinha absoluta lealdade a Deus. A palavra dele é como eu pecaria contra Deus. Ele tinha certeza de que o escrutínio de Deus vê tudo. Ele não era governado pelos impulsos, ele tinha domínio sobre os seus impulsos. Os seus princípios estavam acima dos desejos. Ele sabia que não vale a pena sacrificar o futuro pelo imediato, permanente pelo transitório. E ele sabia outra coisa. Fugir é o único caminho seguro da tentação. Vocês devem conhecer a história, a antiga história daquele concurso que foi realizado para se contratar um novo cocheiro para a carruagem real. E a prova consistia, era uma prova prática, consistia em conduzir o coche numa estrada que circundava o precipício. Vários candidatos estavam ali e alguns deles queriam mostrar que eram muito eficientes e eles faziam aquilo rapidamente. Às vezes uma roda até passava um pouco no ar e tudo mais. Mas um deles, ele fez aquele circuito passando o mais distante possível da beirada do precipício. E ele foi o contratado por razões óbvias. É o que oferecia melhor ou maior segurança para quem estivesse na carruagem.
fique longe. Fique longe de qualquer sinalização que pode comprometer de algo que possa comprometer o seu caráter, a sua integridade. Ainda falo um pouquinho sobre a confiança como traço de caráter de José. A Bíblia diz que ele ajudava os irmãos no pastoreio e contava ao pai as coisas erradas que eles faziam. O fato de Jacó enviá-lo para ver como iam as coisas com os irmãos mostra que ele era digno de confiança do seu pai. Aí a gente lembra que os valores devem começar cedo, não é? Em todos os lugares onde José passou, ele foi tido como uma pessoa de confiança, se tornou uma pessoa altamente confiável. Nunca decepcionou aqueles que confiaram nele. Merecer a confiança das pessoas é algo muito gratificante. Você certamente já viveu isso em alguns momentos da sua vida. Falei ainda há pouco aqui para vocês que Deus me deu a bênção de, começando a trabalhar aos 14 anos, com 17 mais ou menos, comprar a primeira casa própria que meu pai morou em Vitória. E quando surgiu aquela oportunidade de comprar a casa num bairro bastante simples, eu tinha a metade do dinheiro para comprar. E eu, praticamente um menino, né, com 17 anos, eu trabalhava, eu tinha na ocasião uma barraca de frutas no centro da cidade. E eu tinha alguns fornecedores. Eu fiquei pensando, quem poderia arrumar? Onde é que eu vou conseguir esse dinheiro para eu comprar essa casa? E eu fui a um dos meus fornecedores, muito temeroso, muito temeroso. E quando cheguei e comecei a contar a história para ele, ele me interrompeu e falou assim, de quanto você precisa? Eu falei, de tanto. Ele preencheu o cheque, me entregou e falou, paga do jeito que você puder. Aquilo para mim foi uma senha muito importante para a minha vida. Porque eu senti que alguém confiava em mim. Alguém entendeu que podia confiar. Que eu ia honrar aquele compromisso. De alguma forma eu ia fazer nisso, né? Fazer isso. Agora eu quero te falar sobre o outro lado. Um dia eu cheguei numa loja de autopeças, o dono da loja estava falando ao telefone com alguém sobre problemas com cheque sem fundo. Eu cheguei, fiquei esperando que ele terminasse o telefone, a ligação para me atender, e aí eu fiquei completamente corado quando ele saiu com essa. E o cara é pastor. Integridade na família. José revelou muito do seu caráter no modo como tratou a família, quando ele estava no topo. Ele não teve vergonha de apresentar os irmãos, aqueles capiaus da roça, seu velho pai, ao soberano mais poderoso da terra. Aquele homem, em consideração ao seu primeiro-ministro, tratou com muita graça aquela família que acabava de chegar do interior. Queridos, eu ouvi uma história algum tempo atrás, que eu acho que é importante só mencionar para vocês. Um jovem que, muito batalhador, muito lutador, ele conseguiu finalmente sair da pequena cidade que ele morava no interior e foi morar bem longe, numa cidade grande. Lá ele prosperou muito, prosperou, constituiu família. E ele nunca mais voltou lá onde, bem distante, onde havia ficado a família dele. E a mãe dele se correspondia com ele, eventualmente através de cartas, e ele dificilmente respondia aquelas cartas. E um dia ele recebeu a notícia que a mãe dele, viúva, estava doente. E então ele tomou a decisão que ia trazer a mãe dele. Mas ele não falou nada com a esposa a respeito. E ele disse para ela, quando precisou dizer ela que ela ia chegar, que ele estava recebendo uma velha amiga da família, que estava precisando de ajuda. E quando a mãe chegou, ele a instalou numa parte dos fundos da casa, e ali a mãe dele ficou. Um dia ele chega do trabalho e a esposa dele falou assim, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Ele falou, o que está errada? Ela disse, eu preciso saber quem é essa mulher. Ele falou, por quê?
Ela disse, essa mulher é sua mãe. Essa mulher é sua mãe. Ele disse, por que você fala? Ele disse, porque muitas vezes ela fica olhando de lá, com olhos cheios de amor por você. O final da história é bacana, porque ele começou a chorar, ele se quebrantou completamente. Trouxe a mãe, pediu perdão para ela, pediu perdão à esposa. Essa história, infelizmente, se repete muitas vezes. Filhos que prosperam, filhos que crescem, filhos que ganham títulos, filhos que ganham honra, mas passam a ter às vezes vergonha dos seus pais, dos seus antepassados, pessoas que investiram tanto, ou que às vezes investiram com grande sacrifício na vida para que eles pudessem chegar até aquele ponto. Quando chega o final da vida, está chegando o final da vida, Jacó pede que seja sepultado na terra dos antepassados. Ele é honrado, mais uma vez, um dos maiores funerais da antiguidade. Uma comitiva imensa foi até a Canaã, incluindo os conselheiros do rei, as autoridades da corte, 70 dias de lamentação, 7 dias de pranto. Ele soube honrar os seus pais, seu pai. E antes de morrer, num gesto emocionante, Jacó diz para José o seguinte, eu quero dar para você um presente de grande significado afetivo. Sabe, José, aquela região montanhosa que eu tomei dos amorreus, com a minha própria espada, com o meu próprio arco, ela é sua. É o meu prêmio para você, é o meu presente para você. Que filho, que caráter esse José. O caráter determina os nossos sonhos e a sua realização. A história de José reflete o ensino da parábola de Jesus. Quem é fiel no pouco, será colocado no muito. Pastor Swindle diz, a integridade é a plataforma sobre a qual se firma a escada do sucesso. A erosão do caráter começa com as pequenas concessões e vão aumentando cada dia, criando uma espécie de zona neutra. Martin Luther King Jr., em seu discurso na Marcha para Washington, por Emprego e Liberdade, dia 28 de agosto de 63, ele disse assim, eu tenho o sonho de que meus 4 filhos um dia viverão numa nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Há muitas formas de sonhar e de realizar sonhos. Algumas são moralmente aceitáveis e outras são condenáveis. O elemento que vai definir a opção de cada pessoa é o seu caráter. O caráter na liderança, o professor Albert Mohler, em seu livro, Um Líder de Convicções, ele faz uma declaração muito preciosa sobre isso. Ele diz, o caráter é relevante e essencial na liderança. É a única base segura para qualquer forma de liderança. Esse autor lembra George Washington, que tinha 16 anos quando resolveu se tornar uma pessoa nobre. Ele adotou um conjunto de princípios morais e tomou a decisão de que viveria de acordo com eles. E ainda esse autor, Mohler, ele escreve assim, o caráter é indispensável para a credibilidade e a credibilidade essencial para a liderança. E ainda uma frase do Bernardinho que eu citei, o líder pode errar na forma. Isso é inevitável, mas não pode errar na sua intenção, porque isso roubaria a confiança do grupo. Liderança pelo exemplo é o único tipo de liderança que se sustenta através do tempo. Os autores do livro A Escalada de um Líder citam uma pesquisa de J. Robert Clinton, do seminário Fuller, em Pasadena, na Califórnia, e ele diz nessa pesquisa que 70% dos líderes não terminam bem. E uma das principais causas que ele identificou nessa pesquisa é o caráter desses líderes deixa de ser atrativo, porque eles já não vivem mais de acordo com as suas convicções. José, como líder de uma grande nação, mostrou um caráter refinado,
tanto em tempos de prosperidade quanto em tempos de crise. Algumas aplicações, e aí eu termino, são conclusões muito óbvias. A primeira delas, que o perdão é libertador. Os sofrimentos pelos quais José passou poderiam ter aberto uma brecha enorme no seu coração, feito dele uma pessoa amarga, prisioneira de ressentimentos, mas ele decidiu perdoar. Quero citar para você uma frase de Desmond Tutu, Nobel da Paz de 84, arcebispo anglicano na África do Sul. Você conhece o contexto? No livro Deus Não é Cristão. Ele escreve assim: as vítimas da injustiça e da opressão devem estar sempre prontos para perdoar, porque esse é um imperativo do Evangelho. Outra conclusão lógica, a prosperidade é perigosa. José lidou com muito dinheiro, poder, sem se corromper. Pela história, ele era muito bem sucedido em tudo. Ele tinha um bom emprego, certamente tinha aulas de idioma, bom salário, confiança do chefe e outras vantagens. Esses são tempos perigosos. Foi exatamente nesse tempo que veio a tentação, que ele precisou resistir. Os valores são inegociáveis. Situações críticas têm um grande potencial de minimizar os nossos valores. Valores são como a fundação de um edifício. Eles são invisíveis, mas são eles que dão sustentação, são os nossos valores que determinam as nossas atitudes, especialmente nos momentos críticos. Uma árvore, à medida em que ela cresce para cima, precisa crescer também para baixo, aprofundar suas raízes. Se isso não acontece, quando chegar a tempestade, ela não vai resistir. E quanto mais alta ela se torna, mais vulnerável fica se as suas raízes não crescem, não são profundas. José tinha raízes profundas. O seu caráter, naturalmente, ainda hoje é visto como um exemplo, não apenas no mundo cristão, mas também é um personagem cujo caráter é usado como exemplo por pessoas que falam sobre o mundo dos negócios e algo dessa natureza. Queridos, nós precisamos estar sempre lembrados daquela palavra que é muito preciosa para nós. Se alguém está em pé, olhe que não caia. Porque há situações em que nós somos muito mais vulneráveis. Mas, de um modo geral, a vulnerabilidade é uma característica nossa. Porque nós, conquantos filhos de Deus, salvos, chamados, continuamos sendo pessoas de carne e osso, conforme eu mencionei no caso de José. E uma das razões porque a história de José nos atrai tanto é exatamente porque não é uma história idealista, é real. Pessoas de carne e osso lidando com problemas que todos enfrentam, todos nós, inclusive, enfrentamos. Que Deus abençoe você.